Lá estava eu, Ana, no 45º andar, no que antes era o santuário da megalomania de Pedro. A cidade de Lisboa desdobrava-se numa tapeçaria de telhados e luzes, tão vasta e complexa quanto a rede que agora geria. Tory Wright Logística, dizia-o em voz alta, só para sentir o som. Wright Logística. O nome de David Pereira. O nome que finalmente estava onde sempre devia ter estado, gravado em vidro fosco na entrada principal, onde antes um letreiro arrogante e de bronze maciço gritava Pereira Tech. Aquilo era a minha redenção, a nossa redenção. Aquele escritório era um universo de diferença do que tinha sido há menos de um ano. Pedro tinha-o concebido como uma cova, caverna, mesmo. Paredes de mogno escuro, quase sufocante, as janelas sempre cobertas por cortinas de veludo pesadas, a criar uma penumbra artificial onde ele se sentava como uma aranha na sua teia, rodeado por animais empalhados. Troféus que nunca tinha caçado, apenas comprara para projetar uma masculinidade que não possuía. Eu esventrei tudo. O mogno foi arrancado, revelando o aço industrial e o betão limpo do edifício. As cortinas desapareceram, deixando que o horizonte deslumbrante de Lisboa inundasse a sala. Os animais mortos, claro, foram removidos. Agora o espaço respirava, cheio de plantas vivas, fetos, palmeiras, orquídeas. Não era mais uma fortaleza, era uma estufa, um lugar onde as coisas cresciam, não onde vinham para morrer. Passei os dedos pela borda da minha nova secretária, uma peça de design minimalista, e senti o frio do metal sob a pele. A cadeira ergonômica de malha, no lugar do trono de couro absurdo de Pedro, era um lembrete constante de que a eficiência e a funcionalidade tinham suplantado a pompa e a circunstância. Recordei o processo que me trouxera aqui. Não tinha sido um conto de fadas, como os tabloides insistiam em pintar, uma história de mulher desprezada que vinga, como se fosse tão simples. Tinha sido uma guerra, uma batalha lenta, silenciosa e estratégica. Recordo-me daquele dia no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, as luzes fluorescentes a zumbir, um som quase imperceptível que parecia amplificado pelo silêncio opressor. 3 horas. 3 horas em que eu, Ana, não dissera uma palavra em minha defesa. Do outro lado, Pedro Pereira, meu ex-marido bilionário, sorria de canto, verificando o relógio, convencido da sua vitória já garantida. O advogado dele, Gonçalo, tinha passado a manhã inteira a destruir a minha reputação, pintando-me como uma sanguessuga gananciosa e incapaz que não merecia nada. O juiz, senhor Dr. Frederico, espreitou por cima dos óculos, visivelmente frustrado com a minha falta de combatividade. Lembro-me dele a inclinar-se para o microfone, a sua voz ecoando pela sala. Dona Ana, antes de proferir a minha sentença, tenho uma pergunta. A pausa que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Por que recusou a proposta de acordo de 10 milhões de euros ontem? Naquele momento, finalmente levantei o olhar. Os meus olhos, senti, estavam tão frios quanto gelo. E quando abri a boca, a resposta que dei não acabou apenas com o casamento. Acabou com a vida inteira de Pedro. Mas como cheguei ali? A verdade é que a minha memória desses dias é um bocado turva. Foi tanta tensão, tanta raiva contida, tanta coisa a cozinhar por dentro. Os detalhes dos dias antes do julgamento confundem-se. Foi numa terça-feira que recebi a notificação, ou numa quarta. Honestamente, nem sei. A minha mente estava focada noutras coisas. Aquele tribunal era um espetáculo grotesco. Não era um tribunal. Era uma arena de gladiadores moderna. O cheiro a colônia cara, malas de couro e a tensão palpável de um império a desmoronar-se em tempo real. Pedro, com 42 anos, era a cara da Pereira Tech, um império de software de logística que valia milhares de milhões. Tinha um fato azul marinho feito à medida, que custaria mais do que a maioria dos carros que se viam lá fora. Parecia relaxado,
quase aborrecido, batucando uma caneta de ouro na mesa de carvalho. Cochichava, de vez em quando, com Gonçalo, o seu advogado principal, um tipo conhecido nos círculos jurídicos como o talhante, pela forma como desossava os seus oponentes. Eu, Ana, estava no outro lado. Se Pedro era o sol, a queimar e a exigir atenção, eu era a sombra. Sozinha na minha mesa, à exceção de João, um jovem advogado nomeado pelo tribunal, que parecia ter acabado de sair da faculdade de Direito e estava claramente apavorado. Eu vestia um simples vestido cinzento, o cabelo preso num coque severo e prático, sem joias, sem aliança de casamento, sem diamantes. Parecia exausta. As minhas mãos estavam dobradas no colo, o olhar fixo num nó na madeira da mesa. Para a galeria, cheia de jornalistas e curiosos, o contraste era quase patético. Pedro parecia um rei. Eu parecia a empregada que ele estava a despedir. Todos de pé, berrou o oficial de justiça. O juiz doutor Frederico entrou na sala. Era um homem severo, conhecido pela sua eficiência. Não gostava de dramas e com certeza não gostava que o seu tempo fosse desperdiçado. Sentou-se, ajustou a toga e olhou por cima dos óculos para nós. A sua voz era áspera. Estamos aqui para finalizar a dissolução do casamento e a divisão de bens entre Pedro Pereira e Ana Pereira. Entendo que há uma disputa sobre a validade do acordo pré-nupcial e os pedidos de pensão de alimentos. Senhor Gonçalo, pode prosseguir com a sua declaração inicial. Gonçalo levantou-se abotoando o casaco. Caminhou para o centro da sala, irradiando uma confiança predatória. Não olhou para o juiz. Olhou diretamente para a galeria de imprensa, depois voltou o olhar de escárnio para mim. Meritíssimo, este caso é simples, começou Gonçalo, a voz suave como seda. É uma tragédia de um grande homem, um visionário que foi explorado por uma mulher que não trouxe nada à mesa se não engano. Pedro sorriu, recostando-se na cadeira. Durante 15 anos, continuou Gonçalo, andando em frente à minha mesa, Pedro Pereira construiu um império. Trabalhou 18 horas por dia, sacrificou a sua saúde, o seu sono e a sua juventude para construir a Pereira Tech. E o que fez a dona Ana? Ele fez uma pausa para um efeito dramático. Ela gastou, declarou Gonçalo. Ela gastou o dinheiro dele em férias, em passatempos, num estilo de vida que não ganhou. E agora, depois da sua infidelidade, que provaremos que destruiu a santidade deste casamento. Ela tem a audácia de pedir metade. Pede participação numa empresa que não compreende. Pede pensão para sustentar um estilo de vida de indolência. Gonçalo inclinou-se perto de mim, invadindo o meu espaço pessoal. Eu não me mexi, não pestanejei. Pretendemos provar, meritíssimo, que Ana Pereira não é uma vítima, disse Gonçalo, virando-se para o juiz. Ela é uma caçadora de fortunas a quem se esgotou o ouro para caçar. E pedimos que o tribunal faça cumprir rigorosamente o acordo pré-nupcial, deixando-a com exatamente o que trouxe para este casamento. Nada. O murmúrio na sala foi brutal. Foi cruel. E durante tudo isso eu permaneci uma estátua. Dona Ana, o jovem João sussurrou, a voz urgente. Temos de contestar a observação de caçadora de fortunas. É prejudicial. Eu abanei a cabeça ligeiramente. Deixa-o falar, sussurrei, a minha voz mal audível. Pedro percebeu a troca e riu. Rabiscou um bilhete no seu bloco e deslizou-o para Gonçalo. O bilhete dizia, ela desistiu. Isto acaba ao almoço. Mas Pedro Pereira cometeu um erro fatal de cálculo. Assumiu que o meu silêncio era submissão. Esqueceu-se que na natureza, os predadores mais mortíferos são os que não fazem barulho antes de atacar. A sessão da manhã foi um massacre. Gonçalo chamou testemunha após testemunha, cada uma cuidadosamente escolhida para desmantelar o meu caráter. Lembro-me da dona Clara, a empregada, uma mulher nervosa que claramente tinha sido instruída. Dona Clara.
Perguntou Gonçalo. Nos seus 5 anos a trabalhar na Quinta dos Pereira, com que frequência via Ana Pereira a trabalhar? Trabalhar, senhor? Dona Clara agitou-se. Bem, ela estava muitas vezes no escritório dela. A fazer o quê? Gonçalo insistiu. Estava a gerir um negócio? A analisar mercados de ações? Acho que não. Dona Clara gaguejou. Ela estava geralmente ao telefone ou a ler documentos. Lidava com as contas, acho eu. As contas? Gonçalo bufou. Então, ela gastava o dinheiro do marido. Alguma vez cozinhava, limpava, contribuía para a manutenção doméstica da casa? Não, senhor. Esse era o meu trabalho. Exatamente, disse Gonçalo triunfante. Ela não trabalhava fora de casa, não trabalhava dentro de casa. Ela existia. Depois veio Sofia, uma socialite, minha madrinha de casamento há 15 anos. Sofia usava um chapéu que custaria mais do que a propina de João na faculdade. Ana mudou, disse Sofia ao tribunal, evitando o meu olhar. Depois de Pedro fazer o seu primeiro milhão, ela tornou-se distante. Parou de ir a galas de caridade. Parou de apoiar Pedro nas suas aparições públicas. Disse-me uma vez que achava o negócio dele aborrecido. Aborrecido? Gonçalo repetiu, olhando para o juiz. O negócio que pagava as malas Chanel dela era aborrecido para ela. Interessante. Pedro assistia aos procedimentos com um ar de falsa tristeza, abanando a cabeça como se fosse a vítima de uma esposa fria. Parar um pouco aqui. Todo este espetáculo, toda esta encenação do tribunal, sinceramente era de um ridículo atroz, se não fosse tão doloroso. Enquanto as pessoas lá fora me viam como uma caçadora de fortunas, um parasita, eu via uma teia de mentiras a ser habilmente tecida. Era chocante, mas também previsível. Na minha cabeça eu pensava, será que ninguém vê a arrogância disto tudo? A forma como ele me diminui e ninguém questiona. O mundo parece adora uma boa história de vilã, especialmente quando a vilã é uma mulher que ousa não ser útil de uma forma tradicional. É engraçado como a sociedade é rápida a julgar, a rotular. Uma mulher silenciosa é facilmente confundida com uma mulher submissa, uma mulher estúpida, uma mulher que não tem nada a dizer. E isso, meu caro, foi precisamente o erro deles. Achavam que eu não tinha voz, mas a verdade é que eu estava a guardá-la. Não para gritar, mas para ser cirúrgica. Para que, quando falasse, as palavras tivessem o peso de uma verdade inegável. Não sei o que teria acontecido se eu tivesse explodido logo no início, mas algo me diz que não seria tão eficaz. Depois veio o contabilista forense, contratado pela equipa de Pedro. Montou um projetor e mostrou gráficos complexos do fluxo de dinheiro na casa dos Pereira. Como podem ver, meritíssimo, o gráfico de rendimentos do Sr. Pereira sobe de forma constante. A contribuição da dona Ana permanece em zero. 0 euros ganhos em 15 anos, mas a saída dos seus cartões de crédito pessoais, pagos pelo Sr. Pereira, é em média de 50 mil euros por mês. A galeria engasgou 50 mil euros por mês. Para a pessoa comum, era uma quantia obscena. Ela era um fardo, Gonçalo concluiu, uma parasita financeira. Durante todo este desfile de humilhação eu não tomava notas. Não sussurrava com João. Olhava diretamente para o grande brasão do Estado, pendurado atrás do juiz. O meu rosto era ilegível. Não era o rosto de alguém derrotado. Era o rosto de alguém à espera de um autocarro. Ou talvez de alguém à espera da oportunidade certa. O juiz doutor Frederico estava inquieto. Olhou para a minha mesa. Conselheiro, dirigiu-se a João. A defesa deseja contra-interrogar alguma destas testemunhas? João levantou-se, os joelhos a tremer. Olhou para mim. Eu coloquei uma mão no pulso dele, parando-o. Não há perguntas, meritíssimo, guinchou João. Gonçalo riu alto. Uma gargalhada curta e aguda.
Não há perguntas, meritíssimo. Isto é um absurdo. Eles nem sequer estão a tentar defendê-la. É prerrogativa deles, senhor Gonçalo, disse o juiz, embora parecesse desapontado. Olhou para mim com uma mistura de pena e aborrecimento. Dona Ana, tenha certeza de que compreende a gravidade destes procedimentos. O seu silêncio pode ser interpretado como aceitação destes factos. Levantei-me lentamente. Era alta, mais alta do que parecia sentada. Elisei a minha saia. Eu compreendo, meritíssimo, disse. A minha voz era baixa, melódica e surpreendentemente firme. Não tenho perguntas para essas testemunhas, porque a perspectiva delas é incompleta. Prefiro poupar o tempo do tribunal. Muito bem, disse o juiz doutor Frederico, a olhar-me com curiosidade. Senhor Gonçalo, chame a sua próxima testemunha. Gonçalo sorriu. Era isso. O golpe de misericórdia. O autor chama Pedro Pereira ao púlpito. Pedro levantou-se, abotoou o casaco e caminhou para a tribuna das testemunhas, como se estivesse a receber um prêmio. Prestou o juramento, a mão firme sobre a Bíblia. Senhor Pereira, Gonçalo começou suavemente. Diga ao tribunal por que está a pedir o divórcio hoje. Pedro suspirou, olhando para mim com olhos tristes, de cãozinho abandonado. Eu amava a Ana, amava mesmo. Mas a ganância tornou-se excessiva. Eu construí esta empresa a partir de uma garagem. Queria uma parceira. Em vez disso, tive uma dependente que ressentia o meu sucesso. Ela recusou-se a assinar os acordos pós-nupciais atualizados. Exigia ações na empresa que não fez nada para construir. Tentei que funcionasse, mas quando descobri que ela estava a transferir dinheiro para contas privadas, soube que já não podia confiar nela. Ela roubou? Perguntou Gonçalo, fingindo choque. Acredito que ela se estava a preparar para me deixar e levar o que podia. Pedro mentiu suavemente. Só quero o que é justo. Quero proteger os meus funcionários e a minha empresa de alguém que só quer um pagamento. Obrigado, Pedro, disse Gonçalo. Virou-se para a minha mesa. A sua testemunha. A sala prendeu a respiração. E era o momento do contra-interrogatório. Era o momento para a esposa gritar, chorar, chamá-lo de mentiroso. João levantou-se, olhou para as suas notas, depois para mim. Entreguei-lhe um único pedaço de papel. Não era uma lista de perguntas. Era uma única frase escrita numa caligrafia elegante. João leu-a, os olhos arregalados. Olhou para mim, aterrorizado. Tenha certeza? Sussurrou ele. Pergunta-lhe, ordenei suavemente. João caminhou para o púlpito. Olhou para Pedro Pereira, que lhe sorria benevolamente. Senhor Pereira, começou João, a voz a tremer ligeiramente. Afirmou que construiu a Pereira Tech a partir de uma garagem. Correto? Isso mesmo, filho, disse Pedro condescendentemente. Sangue, suor e lágrimas. E afirmou que a dona Ana não contribuiu em nada para o lado técnico ou operacional do negócio. A Ana? Pedro riu. A Ana mal sabe operar o iPhone dela. É uma mulher encantadora, mas tecnologia? Não, ela fazia café ocasionalmente nos primeiros tempos. Era só isso. João olhou para o papel que eu lhe dera, respirou fundo. Senhor Pereira, quem é Arquimedes? O sorriso desapareceu instantaneamente do rosto de Pedro. Foi como se alguém lhe tivesse dado uma bofetada. A sua pele, antes com um bronzeado saudável, tornou-se cinzenta. Ele mexeu-se na cadeira. Não sei do que está a falar, gaguejou Pedro. Arquimedes, repetiu João, ganhando confiança com a reação de Pedro. É uma pessoa, um nome de código? Objeção! Gonçalo já estava de pé, sentindo uma mudança no ar. Relevância? O que tem a história grega a ver com este divórcio? Estou a tentar estabelecer a verdadeira natureza dos ativos comerciais, disse João, surpreendendo até a si mesmo. O juiz doutor Frederico olhou para Pedro. Viu o suor a escorrer pela testa do bilionário. Indeferido. A testemunha responderá à pergunta.
É só um nome de servidor, disse Pedro rapidamente. Um servidor antigo. Descartámo-lo há anos. Obrigado, disse João. Sentou-se. Foi isso. Uma pergunta. O tribunal fez uma pausa para o almoço. O corredor fervilhava. Por que é que Pedro parecia tão assustado? Quem era Arquimedes? Dentro da sala de espera da defesa, João andava de um lado para o outro. Ana, o que se passa? Tem de me dizer. Estamos a perder. Gonçalo está a destruí-la lá fora. O juiz pensa que é uma caçadora de fortunas muda. Precisamos de ripostar. Eu estava a comer uma sandes, tão calma como sempre. Estamos a lutar, João. Apenas não estamos a usar as armas deles. Mas o silêncio não negou nada. Os gastos, a preguiça, a falta de contribuição. Se eu negar, torna-se, ele disse, ela disse. Expliquei, limpando uma migalha do lábio. Pedro é charmoso. Ele é um narcisista. Ele sempre vencerá uma disputa de gritos. Tenho de deixá-lo construir toda a sua realidade. Tenho de deixá-lo construir a torre mais alta possível. Por quê? João perguntou exasperado. Os meus olhos brilharam com uma inteligência perigosa. Para que, quando eu puxar o tijolo de baixo, a queda seja fatal? Numa noite em particular, antes de tudo isto começar, antes de David falecer, ele e eu estávamos a trabalhar no código naquela garagem úmida, cheia de cheiro a café velho e a circuitos eletrônicos. Lembro-me dele a explicar, com os olhos a brilhar, cada linha de código, cada otimização. Isto não é só software, Ana, tá? Dizia ele. Isto é inteligência, é um sistema nervoso. Para ele, cada algoritmo era uma pequena obra de arte, uma extensão da sua mente. Aquela paixão era contagiante. Era por isso que eu me apaixonara por David, pelo seu gênio despretensioso, pela sua bondade pura. Enquanto Pedro falava em lucros e poder, David falava em elegância e inovação. Ele nunca teve ambição por luxo ou riquezas. O seu mundo era o código, a beleza da lógica perfeita. E a sua única ambição era que a sua criação pudesse ajudar alguém, fosse quem fosse. Aqueles momentos simples, a partilhar uma pizza fria enquanto resolvíamos um bug, parecem agora memórias de uma vida completamente diferente, de uma inocência que Pedro destruiu sem dó nem piedade. De volta ao tribunal, uma hora depois, a atmosfera tinha mudado. Pedro parecia agitado. Sussurrava furiosamente com Gonçalo. Continuava a olhar para mim, tentando ler-me. Gonçalo levantou-se. Meritíssimo, o autor não tem mais a acrescentar. O juiz doutor Frederico virou-se para a defesa. A defesa tem alguma testemunha? João levantou-se. A defesa chama Ana Pereira. Eu caminhei para a tribuna. Não olhei para Pedro. Sentei-me, jurei dizer a verdade e esperei. João aproximou-se. Dona Ana, diga-nos sobre o seu casamento. Foi transacional, disse. Amou-o? Amei o homem que pensei que ele era, o homem da garagem. E o dinheiro, os 50.000 euros por mês? Dinheiro para me calar, disse simplesmente. O tribunal explodiu. Gonçalo saltou. Objeção, ela está a caracterizar. Indeferido, o juiz latiu. Elabore, dona Ana. O que quer dizer? Dinheiro para me calar. Olhei para o juiz. Pedro gosta de controlar as coisas, meritíssimo. Gosta de controlar a narrativa. Pagou por tudo para que eu não tivesse nada em meu nome. Manteve-me para que, se eu alguma vez o deixasse, estivesse na miséria. Não me deu uma mesada para me mimar. Deu-me uma mesada para que eu não olhasse para as contas bancárias. E por que é que ele não quereria que olhasse para as contas bancárias? Perguntou o juiz doutor Frederico, inclinando-se para a frente. Eu hesitei. Olhei para Pedro. Pedro estava a abanar ligeiramente a cabeça, os olhos a suplicar. Não faças isso. Por quê? Eu disse. Pedro não escreveu o código do algoritmo primário da Pereira Tech.
Ele roubou-o. Mentira! Pedro gritou, saltando de pé. Ela é uma mentirosa! Sente-se, senhor Pereira, gritou o oficial de justiça. Ele roubou-o. Continuei calmamente. Do seu parceiro dos tempos da garagem, um homem chamado David Pereira, que morreu acidentalmente de overdose 3 semanas antes de a empresa abrir o capital. O silêncio na sala era pesado, sufocante. Isto já não era um julgamento de divórcio. Era uma acusação de homicídio embrulhada numa disputa de propriedade. Isso é absurdo, Gonçalo gritou. Isto é calúnia. Onde está a prova? Não tem provas. Olhei para Gonçalo, depois para o juiz. Não tenho as provas comigo, disse. Destruí as minhas cópias há anos para proteger o Pedro, porque o amava. Pedro soltou um suspiro audível de alívio. Recostou-se na cadeira. Ela não tinha nada. Eram só palavras. No entanto, acrescentei, não disse que as provas não existem. Fiz silêncio novamente. O juiz doutor Frederico esfregou as têmporas. Olhou para o relógio. Eram 15h30. Isto está a sair do controlo. Dona Ana está a fazer acusações sérias com 0 provas. Admitiu ter destruído provas. Admitiu ter gasto o dinheiro. Não ofereceu defesa contra as alegações de que era uma esposa não contribuinte. O juiz parecia zangado. Parecia que estava prestes a passar a mão na cabeça dele. Estou inclinado a decidir a favor do autor em relação à validade do pré-nupcial, disse o juiz doutor Frederico. A menos que tenha algo de concreto, dona Ana, esta teatralidade termina agora. Pedro sorriu. Ele tinha ganho. O susto de Arquimedes tinha sido apenas um blefe. Não tenho mais nada a dizer, disse curvando a cabeça. O juiz suspirou, embaralhou os seus papéis, preparava-se para ler a sua sentença. Pegou no seu martelo. Espere, disse o juiz pausando. Olhou para um processo na sua secretária, um documento específico que tinha sido arquivado apenas no dia anterior e que ele quase se tinha esquecido na confusão do testemunho. Olhou para mim, olhou para o documento. Franzia a testa. Dona Ana, disse o juiz doutor Frederico, antes de proferir a minha sentença, tenho uma pergunta. Uma pergunta que não me faz sentido, dado o retrato que o seu marido pintou de si como uma mulher gananciosa. A sala ficou em silêncio absoluto. Ontem, disse o juiz segurando um papel, a equipa jurídica do senhor Pereira ofereceu-lhe um acordo, 10 milhões de euros em dinheiro, sem impostos, para sair calmamente e assinar um acordo de não divulgação. Recusou. Não fez contraproposta, simplesmente disse não. Pedro congelou. Esperara que o juiz não mencionasse isso. Por quê? O juiz perguntou, os olhos a perfurarem-me. Se é uma caçadora de fortunas, como dizem, por que recusou a proposta de acordo de 10 milhões de euros ontem? Levantei o olhar. A máscara caiu. A esposa quieta e submissa desapareceu. No seu lugar havia algo aterrorizante. Por que, meritíssimo, disse a minha voz clara e forte. Eu não quero o dinheiro dele. Não preciso de 10 milhões de euros. Por que não? Porque sorri, um sorriso frio e predatório. Eu já sou dona de tudo. O silêncio que se seguiu à minha declaração foi absoluto. Era o tipo de silêncio que geralmente se segue a um tiro. Eu já sou dona de tudo. As palavras pairaram no ar reciclado do tribunal, vibrando com uma certeza aterrorizante. Quem de vós, sentados aí, conseguiria acreditar na ousadia dessas palavras? Conseguiria imaginar a vertigem daquele momento? Pedro pestanejou, um tique nervoso a desenvolver-se sob o olho esquerdo. Forçou uma risada, um som seco e rouco. Meritíssimo, isto é delírio. Ela está histérica. O estresse do julgamento claramente perturbou a mente dela. Ela não possui nada. O nome dela não está em nenhum registro, nenhuma patente ou uma única ação. Certificamo-nos de que, quero dizer, a estrutura corporativa é clara. O juiz doutor Frederico não sorriu.
Olhou para mim por cima dos seus óculos. Dona Ana, está sob juramento. Falso testemunho é crime. Se estiver a perder o tempo deste tribunal com enigmas, considerá-la-ei em desrespeito. Lentamente caminhei de volta à minha mesa. Peguei numa pesada pasta de couro que tinha estado fechada durante todo o julgamento. Não a tinha aberto uma única vez. Pedro presumira que estava vazia, um adereço para me fazer parecer ocupada. Abria. Dentro estavam documentos, centenas deles. João disse suavemente ao meu jovem advogado: por favor, entregue o anexo A ao juiz e o anexo B ao Sr. Gonçalo. João, com as mãos a tremer de uma mistura de adrenalina e confusão, pegou nos documentos e distribuiu-os. Gonçalo agarrou o papel, os olhos a examiná-lo rapidamente. O seu sorriso confiante começou a dissolver-se, substituído por um olhar de horror puro e sem adulteração. Olhou para o documento, depois para Pedro, depois de volta para o documento. Sussurrou uma palavra que não era apropriada para tribunal. Senhor Gonçalo? Perguntou o juiz, lendo a sua própria cópia. As suas sobrancelhas dispararam para a linha do cabelo. Isto é autêntico? Nunca vi isto, Gonçalo gaguejou. Isto é impossível. O que é? Pedro exigiu, levantando-se e inclinando-se sobre o ombro do advogado. Deixe-me ver isso. Pedro agarrou o papel. Era um ato de constituição de uma empresa chamada SG Logistics Solutions, registrada na Madeira há 10 anos. E daí? Pedro bufou, atirando-o para baixo. É uma empresa de fachada. Eu tenho 50 delas. Isto não prova nada. Continue a ler, Pedro, disse. A minha voz não era alta, mas cortou a sala como uma navalha. Veja a atribuição de propriedade intelectual. Pedro virou a página. Todos os direitos, títulos e interesses no código-fonte conhecido como Algoritmo Pereira são, por este meio licenciados a Pereira Tech pelo proprietário, SG Logistics Solutions. Esta licença é revogável à vontade pelo proprietário. Pedro congelou. Leu novamente. Não percebo. Pedro sussurrou, a cor a esvair-se do seu rosto. A Pereira Tech é dona do código. Eu escrevi o código. Não, Pedro, disse saindo de trás da minha mesa. Caminhei para o centro do corredor. David Pereira escreveu o código. E quando David morreu, ele não deixou os seus bens aos seus pais, com quem já não tinha relação. Não os deixou a ti, o homem que roubou o trabalho dele. Deixou-os à única pessoa que o tratava com gentileza. A mim. A galeria explodiu. Os repórteres digitavam furiosamente nos seus telemóveis. Ordem! Ordem neste tribunal! O juiz doutor Frederico bateu o seu martelo, mas os seus olhos estavam colados em mim. David sabia que o estavas a empurrar para fora, continuei, a minha voz a ganhar força. Ele sabia que estavas a manipular a administração. Por isso, 3 semanas antes de morrer, transferiu os direitos de autor do kernel central, o cérebro de todo o teu software, para uma holding privada que criou para mim. SG não Shell Group, como pensavas. Robert. Anna Samantha Galloway. Eu. Isso é mentira, Pedro gritou, as veias a saltarem do pescoço. Eu estive a gerir esta empresa durante uma década. Tivemos auditorias, tivemos IPOs. Ninguém viu isto. Porque eu deixei de usá-lo, disse calmamente. Assinei os acordos anuais de licenciamento como diretora anônima da SG Solutions. Tu pensavas que estavas a pagar um paraíso fiscal. Estavas a pagar-me. Todos os anos transferias 12 milhões de euros para a Madeira para esconder os teus lucros do fisco. Pensavas que estavas a ser inteligente, Pedro? Pensavas que estavas a desviar dinheiro dos acionistas da empresa para uma conta secreta que controlavas, mas tu nunca controlaste essa conta. Eu controlava. Gonçalo parecia que ia vomitar. Virou-se para o seu cliente. Pedro,
Tu criaste as contas na madeira pessoalmente? Usei um corretor, Pedro gaguejou. Um tipo que o David recomendou. Ah, meu Deus! David montou a armadilha há 10 anos, disse eu. E durante 10 anos observei-te a exibir-te como um rei, a construir um castelo em terras que são minhas. Deixei-te sentir poderoso. Deixei-te sentir seguro. Por quê? Perguntou o juiz doutor Frederico, a sua voz cheia de genuína curiosidade. Por que esperou até agora? Porque suportou a humilhação deste julgamento? Virei-me para o juiz. Porque, meritíssimo, o contrato de licença tem uma cláusula 14b. Afirma que se o licenciante, Pedro, tentar difamar o proprietário ou pedir o divórcio ao beneficiário, a licença é imediatamente terminada. Tirei um telemóvel do meu bolso. E hoje, às 9 mesmo quando o senhor Gonçalo começou a sua declaração inicial, chamando-me caçadora de fortunas, eu ativei a cláusula 14b. Sorri. A Pereira Tech já não tem um software de logística. Pedro, há 4 horas, toda a tua frota global está a voar às cegas. Parecendo uma deixa, as portas traseiras do tribunal abriram-se. Um homem de fato desgrenhado entrou a correr. Era o chefe de operações da Pereira Tech, o Sr. Santos. Ignorou o oficial de justiça, ignorou o protocolo e correu diretamente para a grade, separando a galeria do tribunal. Pedro! O Sr. Santos gritou, o rosto vermelho de pânico. Pedro, atende o telemóvel. Estou em tribunal, seu idiota! Pedro retorquiu. Sai daqui! Desapareceu! O Sr. Santos gritou, a voz a falhar. O painel de controlo desapareceu. O sistema de localização, os algoritmos de rotas, tudo está a mostrar um erro 404. Temos 3.000 caminhões retidos nas autoestradas. Temos aviões de carga parados em Lisboa, Tóquio e Dubai porque os manifestos se apagaram. As ações caíram 40% na última hora. O Conselho de Administração está a pedir a tua cabeça. O tribunal mergulhou no caos. A realidade das minhas palavras atingiu a sala como uma onda de choque física. Isto já não era apenas uma disputa de divórcio. Era um apocalipse corporativo. Pedro Pereira ficou paralisado. O seu império, a sua identidade, os seus milhares de milhões, tudo se baseava naquele software. Sem ele, a Pereira Tech era apenas um monte de armazéns vazios e motoristas confusos. Arranja isso! Pedro gritou para o Sr. Santos. Pega nos servidores de backup! Tentamos, o Sr. Santos chorou. Os backups estão encriptados. Uma mensagem apareceu nos ecrãs. Diz apenas, Arquimedes. Pedro lentamente virou-se para me olhar. Eu estava calmamente ao lado do meu jovem advogado, que parecia ter acabado de ganhar a lotaria sem comprar um bilhete. Tu, Pedro sibilou, sua bruxa, destruíste tudo, destruíste a minha vida. Eu recuperei o que me foi roubado, corrigiu. E não o destruí, apenas fechei a torneira. Construíste uma casa com água emprestada, Pedro. Não devias ficar surpreendido quando a seca chega. Gonçalo, percebendo que os seus honorários legais estavam provavelmente a evaporar juntamente com o preço das ações, tentou uma última manobra desesperada. Meritíssimo! Gonçalo gritou. Isto é extorsão. Isto é sabotagem corporativa. Ela está a manter uma empresa pública como refém para influenciar um acordo de divórcio. Isto é ilegal. Peço uma injunção imediata, forçando-a a ligar o código novamente. O juiz doutor Frederico olhou para Gonçalo com desprezo. Senhor Gonçalo, passou a manhã inteira a argumentar que a dona Ana era uma entidade não contribuinte, sem perspicácia empresarial. Agora está a dizer-me que ela controla toda a empresa. Qual das duas é? Ela armadilhou-o. Parece-me, disse o juiz olhando para a escritura de Constituição, que ela é simplesmente a proprietária de propriedade intelectual a exercer os seus direitos contratuais.
Se o seu cliente assinou um contrato que não leu, ou pior, um contrato que pensava fazer parte de um esquema ilegal de desvio de fundos, isso dificilmente é problema do tribunal. O juiz recostou-se. No entanto, o impacto econômico é severo. Dona Ana está disposta a negociar? Eu acenei com a cabeça. Estou meritíssimo, mas não com Pedro. Negociarei com o conselho de administração da Pereira Tech. Pedro, no entanto, não tem mais poder de barganha. Pedro afundou-se na cadeira, enterrando o rosto nas mãos. O bilionário confiante tinha desaparecido. No seu lugar, estava um homem desfeito, percebendo que durante 10 anos, a esposa que ele ignorou, a esposa que ele traiu, a esposa que ele ridicularizou, estivera a apontar uma arma à cabeça dele o tempo todo. Mas eu ainda não tinha terminado. Há mais uma coisa, meritíssimos, disse. A questão de David Pereira. A cabeça de Pedro levantou-se bruscamente. Não, sussurrou ele. Por favor, Ana, não. Parte dos dados no servidor Arquimedes não era apenas código. Dirigi-me ao tribunal. David era paranoico. Ele gravava o seu escritório 24 horas por dia, áudio e vídeo. Tirei uma pendrive do meu bolso. Era pequena, prateada e discreta. Esta pendrive contém imagens da noite em que David morreu. Disse. Mostra Pedro a entrar no escritório dele. Mostra Pedro a misturar um pó na bebida de David enquanto David estava na casa de banho. Mostra Pedro a observá-lo engasgar-se. E mostra Pedro a roubar os discos rígidos antes de ligar para o 112. O silêncio na sala era diferente agora. Não era o silêncio do choque. Era o silêncio do horror. Não entreguei isto há 10 anos porque tive medo. Disse a minha voz a tremer pela primeira vez. Pedro disse-me que também me mataria. Disse-me que tinha juízes e polícias no bolso. Eu era jovem, assustada e não tinha recursos. Então fiquei. Desempenhei o papel da esposa troféu muda. Esperei até ter controlo do dinheiro, dos bens e das provas. Esperei até que ele estivesse mais vulnerável. Coloquei a pendrive na bancada do juiz. Estou a anexar isto como prova, meritíssimo, não para o divórcio, mas para o Ministério Público. O tribunal, geralmente um lugar de ordem rígida e sussurros, tinha se transformado numa cena de animação suspensa. A pequena pendrive prateada estava na alta bancada de mogno do juiz Dr. Frederico como uma granada que acabara de ter o seu pino puxado durante 10 longos segundos. Ninguém se moveu. As mãos da estenógrafa pairavam sobre as teclas, a boca ligeiramente aberta. O oficial de justiça, um homem corpulento que passara 20 anos a observar pequenas disputas, tinha a mão instintivamente pousada no cinto, sentindo uma mudança na atmosfera que era muito mais perigosa do que uma típica discussão de divórcio. Pedro Pereira foi o primeiro a quebrar a paralisia. Mas não foi com um grito, foi com um gemido. A cor esvaziara-se do seu rosto tão completamente que o seu bronzeado caro parecia cera. Agarrou a gravata, afrouxando-a como se fosse uma forca a apertar o seu pescoço. Isto é uma fabricação. Pedro gaguejou, a voz a subir um tom, a rachar de desespero. Olhou para o seu advogado, depois para o juiz, depois para a galeria. Ela está a mentir. É um deepfake. Ela usou IA. Não podem admitir isto. Não é admissível. O juiz doutor Frederico não olhou para Pedro. Olhou para o oficial de justiça. Oficial, disse o juiz, a sua voz a baixar para um registro terrivelmente grave. Feche as portas. Ninguém sai desta sala. Nem a imprensa, nem os advogados e certamente não o autor. Meritíssimo. Gonçalo saltou, a suar profusamente. O advogado suave e predador tinha desaparecido. No seu lugar, estava um homem a perceber que estava na zona de explosão de uma bomba nuclear. O meu cliente objeta a... Sente-se, senhor Gonçalo.
O juiz doutor Frederico latiu, batendo o seu martelo com uma força que fez a madeira estalar. A menos que queira ser juntado como co-conspirador no que parece ser uma acusação de homicídio capital, sente-se e permaneça em silêncio. Gonçalo desabou na sua cadeira. Afastou fisicamente a sua cadeira um palmo de Pedro, criando uma ilha visível de isolamento em torno do bilionário. Pedro estendeu a mão para agarrar o braço de Gonçalo, mas Gonçalo recuou como se estivesse queimado. Não me toques! Gonçalo sibilou alto o suficiente para a primeira fila ouvir. Eu não sabia disto, Pedro. Eu lidei com o divórcio, não com a outra coisa. Seu covarde! Pedro cuspiu, os olhos a vaguearem pela sala, à procura de uma saída que não existia. O juiz doutor Frederico pegou no telefone na sua bancada. A sala inteira observou-o a discar. Aqui é o juiz doutor Frederico, na sala 4B. Arranjem-me o Ministério Público imediatamente. Sim, vou esperar e enviem oficiais armados. Desligou e olhou para as partes. O julgamento de divórcio ainda estava tecnicamente em sessão, mas o contexto tinha mudado de litígio civil para uma investigação de cena de crime. Dona Ana, disse o juiz, o seu tom em relação a mim tinha suavizado completamente. Já não era o tom usado para uma esposa caçadora de fortunas. Era o tom usado para uma testemunha-chave e uma vítima. Enquanto esperamos pelas autoridades, ainda temos a questão da dissolução do casamento. Imagino que queira isto finalizado antes que o Sr. Pereira seja detido. Eu levantei-me, parecia exausta, mas era o bom tipo de exaustão, a sensação de largar uma mochila pesada depois de subir uma montanha. Sim, meritíssimo, disse calmamente. Dado as provas apresentadas, continuou o juiz doutor Frederico, olhando para a escritura de constituição que eu tinha fornecido anteriormente. Parece que o patrimônio conjugal é largamente construído sobre fraude. Se o ativo principal, o software, lhe pertence e os fundos gerados foram tecnicamente desviados da sua empresa, então o Sr. Pereira não tem virtualmente nenhum ativo em seu nome. Pedro soltou uma gargalhada estrangulada. Eu tenho milhões, tenho contas offshore, eu tenho... Não tem nada, o juiz interrompeu. Se esses fundos são produtos do crime, serão apreendidos pelo governo federal. É um indigente, Sr. Pereira. Só ainda não sabe. O juiz voltou-se para mim. Então, quais são as suas condições? O tribunal está inclinado a conceder o que quer que peça. Saí de trás da minha mesa. Fiquei no centro do corredor, ignorando Pedro, falando apenas para a bancada. Quero um corte limpo, comecei, a minha voz firme. Não estou a pedir pensão de alimentos. Não quero um cêntimo de apoio dele. Quero o meu nome restaurado para Ana Pereira, o meu nome de solteira. Pausei respirando fundo. Quero a quinta no Douro, acrescentei. Pedro bufou, encontrando um pequeno resquício da sua antiga arrogância. Claro, a casa de campo. Vale 15 milhões, só quero luxo. Finalmente virei-me para o olhar. Os meus olhos estavam frios, cheios de uma pena que doía mais do que ódio. Não me importo com o luxo, Pedro. Aquela casa foi o último lugar onde David foi feliz. Foi o lugar onde ele escreveu as primeiras linhas do código que roubaste. Estou a levá-la para queimar os teus móveis, pintar as tuas paredes e transformá-la em algo decente. Algo que não cheire a ganância. Virei-me de volta para o juiz. Quanto ao resto, os carros, a penthouse na cidade, o jato particular, liquidem tudo isso. E os lucros? Perguntou o juiz tomando notas. Ponha tudo num fundo fiduciário, ordenei, para os funcionários da Pereira Tech. Quando a notícia da fraude sair, as ações vão cair. Milhares de pessoas inocentes, motoristas, trabalhadores de armazéns, secretárias, vão perder as suas pensões por causa deste homem. Quero que os seus brinquedos sejam vendidos para pagar a renda deles. Um silêncio pairou sobre a galeria.
Este não era o comportamento de uma mulher desprezada à procura de um pagamento. Era o comportamento de uma líder a limpar uma bagunça. Assim ordenado, disse o juiz doutor Frederico, batendo o martelo. O casamento está dissolvido. Os bens são distribuídos conforme solicitado e senhor Pereira. O juiz levantou o olhar enquanto as portas traseiras do tribunal se abriam com força. A energia na sala aumentou. 4 agentes da PSP fardados entraram, seguidos por 2 detetives de fato. O detetive principal, um homem com um rosto sombrio, passou direto pela barra, ignorando os repórteres que seguravam os seus telemóveis para gravar. Parou em frente à mesa do autor. Pedro Pereira? Perguntou o detetive. Pedro não se levantou. Sentou-se congelado, apertando os braços da sua cadeira tão forte que os seus nós dos dedos estavam brancos. Olhou para o detetive, depois para o juiz, suplicando com os olhos por algum tipo de intervenção. Isto é um erro, Pedro sussurrou. Sou um criador de empregos. Sou um pilar desta comunidade. Não pode simplesmente entrar aqui. Levante-se! Ordenou o detetive, puxando um par de algemas do cinto. O tilintar metálico das algemas foi o som mais alto na sala. Pedro não se moveu. O detetive agarrou-o pelo braço e puxou-o para cima. Pedro cambaleou, os seus caros sapatos italianos a deslizarem no chão. Pedro Pereira está preso pelo homicídio de David Pereira, recitou o detetive, virando Pedro e prendendo os seus braços atrás das costas. Está também preso por furto qualificado, fraude eletrônica e espionagem corporativa. Gonçalo! Pedro gritou, o pânico finalmente tomando conta completamente. Gonçalo, faz alguma coisa! Liga para o governador! Liga para alguém! Gonçalo estava ocupado a arrumar a sua mala, recusando-se a levantar o olhar. Já não sou o seu advogado, senhor Pereira. Retirarei a minha defesa com efeito imediato. As algemas fecharam-se com um clique. Foi um som final e definitivo. O clique de uma jaula a fechar-se. Enquanto os oficiais começavam a arrastá-lo para o corredor, a galeria de imprensa explodiu. Flashes dispararam como luzes estroboscópicas. Perguntas foram gritadas. Matou-o? É verdade? E a empresa? Pedro lutava, tentando manter algum vestígio de dignidade, mas estava a ser tratado como um criminoso comum. Ao passarem pela mesa da defesa, Pedro fincou os calcanhares. Parou, ofegante, com os olhos arregalados, e olhou para mim. Eu estava a poucos metros de distância, ao lado de João. Não me tinha mexido, não me tinha regozijado. Apenas o observei. Como? Pedro sibilou, a voz rouca. Como fizeste? Eras nada. Sentavas-te em jantares e falavas de sapatos. Sorrias e acenavas. Como escondeste tudo isto? Como roubaste a minha vida enquanto dormias na minha cama? Os oficiais puxaram-no, mas levantei a mão. Aproximei-me invadindo o seu espaço pela primeira vez em anos. Não roubei a tua vida, Pedro, disse suavemente, a minha voz a ecoar pela sala silenciosa. Apenas a documentei. Aproximei-me mais, os meus olhos fixos nos dele. Perguntaste como fiz. Foi fácil. Nunca olhaste para mim. Nunca me ouviste. Para ti, eu era apenas um adereço, um troféu para colocar na prateleira. Pensaste que, porque eu era calada, era estúpida. Pensaste que, porque eu era complacente, era fraca. Endireitei-me, olhando para ele com uma mistura de triunfo e desdém. Estavas tão apaixonado pelo som da tua própria voz, Pedro, que nunca ouviste o som da pá a cavar a tua própria cova. É incrível o que se pode aprender quando se é a esposa invisível. Pedro abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. A constatação tomou conta dele. A sua arrogância tinha sido a sua venda. Tirem-no daqui, ordenou o detetive. Os oficiais empurraram-no para a frente. As pesadas portas de carvalho abriram-se e Pedro Pereira foi arrastado para o corredor, para uma tempestade de câmaras à espera e um futuro de grades de ferro. Eu observei as portas a fecharem-se.
A sala ainda zumbia, mas para mim havia apenas silêncio. Um silêncio profundo, profundo, pacífico. Senti uma mão no meu ombro. Era João. Ele olhou para mim com admiração. Está tudo bem? Sussurrou. Eu respirei fundo, inalando o ar de uma sala que já não continha o meu atormentador. Alicei a minha saia, peguei na minha mala e, pela primeira vez em 10 anos, sorri. Não o sorriso falso de uma esposa de bilionário, mas o sorriso verdadeiro de uma mulher livre. Estou mais do que bem, João, disse. Terminei. João sentiu o coração a martelar no peito. Tinha estado ao lado de Ana durante meses, vendo-a em silêncio, a ser desmantelada peça por peça. Pensava que sabia o que estava a acontecer, que era apenas um divórcio feio, uma batalha entre um titã e uma mulher desesperada. Mas esta era uma estratégia tão complexa, tão brutalmente perfeita, que o deixava sem fôlego. Aquela pendrive na bancada, as algemas a clicarem no pulso de Pedro, a forma como Ana o tinha olhado, não com raiva, mas com uma calma que era quase assustadora. Aquela mulher que ele pensara ser fraca e passiva, tinha revelado ser a mente mais brilhante e paciente que ele alguma vez conhecera. A forma como ela tinha aguentado tudo, todas as humilhações, cada palavra cruel, tudo para este momento. Ele olhou para Ana, em pé, agora com a cabeça erguida, sem um pingo de triunfo no rosto, apenas uma exaustão tranquila. Uma líder, pensou. Desde o primeiro momento, ele fora apenas uma peça no xadrez dela. Uma peça essencial, sim, mas ainda assim uma peça. Sentiu uma mistura de vergonha pela sua própria falta de percepção e uma admiração avassaladora. 6 meses tinham passado desde que o martelo do juiz doutor Frederico caiu no tribunal, mas os ecos daquele dia ainda estavam a remodelar a paisagem do mundo corporativo de Lisboa. O sol da manhã batia na fachada de vidro do arranha-céus, outrora conhecido como Torre Pereira. Durante anos, um enorme e arrogante letreiro de bronze com Pereira pairara sobre a entrada, lançando uma sombra sobre todos que entravam. Esse letreiro tinha desaparecido. No seu lugar, gravado em vidro fosco com uma elegância discreta, estavam 2 palavras: Wright Logística. A transição não tinha sido o final de conto de fadas que os tabloides pintaram. Tinha sido uma guerra. Nos primeiros 3 meses, o mercado de ações tinha os castigado. A revelação de que a Pereira Tech operara com código roubado durante uma década fez com que o preço das ações caísse a pique. Os investidores entraram em pânico. Os clientes fugiram. Os meios de comunicação acamparam no átrio durante semanas, apelidando-me de a assassina silenciosa e analisando cada um dos meus trajes, cada um dos meus olhares, à procura da vilã. Mas eu não me escondi. Fiz exatamente o que tinha feito em tribunal. Mantive a calma e apresentei os fatos. Trabalhei 18 horas por dia, não por ganância, mas por dever. Reuni-me com os funcionários aterrorizados, os motoristas, os programadores, os expedidores, e prometi-lhes transparência. Abri os livros, mostrei-lhes os registros de Arquimedes. Provei que, embora a cabeça da serpente estivesse podre, o corpo ainda podia ser salvo. E lentamente a maré virou. O código Arquimedes, finalmente desbloqueado e otimizado por uma equipa de engenheiros éticos, era melhor do que qualquer coisa no mercado. Assim que a indústria percebeu que a Wright Logística não era apenas um projeto de vingança de uma ex-esposa desprezada, mas uma potência legítima a regressar às suas raízes morais, os contratos começaram a voltar. Tomei um gole do meu café, os meus olhos a desviarem-se para a pequena fotografia emoldurada na minha secretária. Era o único item pessoal que mantinha ali. Era uma Polaroid de 20 anos atrás. Eu e David Pereira, sentados no chão de um dormitório apertado, a comer pizza barata rodeados de peças de computador. David ria,
a cabeça jogada para trás, inconsciente do destino trágico que o esperava. Conseguimos, David, sussurrei para a foto. Demorou um pouco, mas o teu nome está agora no edifício. Uma batida forte na porta de vidro interrompeu a minha reverie. Entra, chamei, a minha voz forte e clara. A porta abriu-se e João entrou. A transformação no jovem advogado era talvez ainda mais dramática do que a renovação do escritório. 6 meses antes, João tinha sido um associado júnior trêmulo e suado que parecia estar à espera de permissão para respirar. Fora-lhe atribuído o meu caso porque os sócios sêniores pensavam que era uma causa perdida. Hoje, João vestia um fato de carvão feito à medida que lhe caía perfeitamente. Andava com a passada confiante de um homem que conhecia o seu valor. Como conselheiro-geral recém-nomeado para a Wright Logística, passara o último meio ano a afastar tubarões e a garantir o futuro da empresa. Bom dia, senhora CEO, disse João com um brilho divertido nos olhos. Colocou um tablet na minha secretária. Os relatórios trimestrais chegaram. Vai gostar deles. Percorri os números, as minhas sobrancelhas levantadas. Subimos 12%, pensei que as projeções mal davam para o ponto de equilíbrio. A eficiência aumentou, explicou João, servindo-se de água da jarra na mesa lateral. Acontece que quando se deixa de desviar milhões de euros para empresas de fachada ilegais na Madeira e se investe de fato na manutenção da frota e nos salários dos motoristas, a empresa funciona melhor. Quem diria? Eu ri. Pedro nunca percebeu isso. Ele pensava que o dinheiro era algo que se extraía, não algo que se cultivava. Falando em Pedro, disse João, o tom mudando para algo mais sério. O Ministério Público ligou esta manhã. Estão a transferi-lo da prisão do Conselho para a ala de segurança máxima do estabelecimento prisional de Custóias, enquanto aguarda o julgamento por homicídio. A minha expressão permaneceu neutra, embora um arrepio frio me percorresse a espinha. Como está ele? Não muito bem, João relatou, sentando-se na cadeira de convidado. Os seus bens estão congelados. A sua fiança foi totalmente negada por causa do risco de fuga que expôs, e o isolamento está a afetá-lo. Aparentemente, os seus amigos leais não o visitaram uma única vez, nem sequer a amante. Claro que não, disse olhando novamente pela janela. Nunca foram amigos dele. Eram a sua folha de pagamentos. Assim que os cheques voltaram, eles também voltaram. E Gonçalo? Perguntou João, referindo-se ao advogado Tubarão de Pedro. Foi destituído da ordem desde ontem, disse com uma satisfação sombria. A ordem dos advogados não gostou da sua negligência em relação à lavagem de dinheiro. Atualmente está a trabalhar como consultor para um estande de carros usados nos arredores de Lisboa. Ou assim ouvi dizer. Era um desmantelamento total e bíblico da velha guarda. Um fogo purificador. João verificou o relógio. Não devemos pensar no passado, Ana. Temos a reunião do conselho em 20 minutos. É importante. Levantei-me alisando a saia do meu vestido de negócios azul marinho. Senti um arrepio de nervosismo, mas era o bom tipo, o que vinha da emoção, não do medo. A proposta está pronta? Perguntei. Finalizada, João confirmou. O programa de participação nos lucros dos funcionários é o item número 1, dando aos trabalhadores uma participação de 5% na empresa. O conselho está hesitante, mas com estes números trimestrais, eles assinarão. Assinarão porque conhecem a alternativa, disse com firmeza. Disse-lhes no primeiro dia. Esta empresa funciona com respeito ou não funciona de todo. E o item número 2? João sorriu, deslizando o seu tablet para mostrar um cheque digital. A doação. Olhei para o ecrã. A quantia era impressionante para uma doação de caridade. 10.000 euros. A quantia exata, meditei. 10 milhões de euros. João acenou com a cabeça. Para a Bolsa de Estudos David Pereira para programadores carenciados. É totalmente financiada.
Pagará propinas integrais para 50 estudantes por ano, visando especificamente crianças dos mesmos bairros pobres onde David cresceu. É irônico, disse suavemente, traçando os zeros no ecrã com o dedo. Há 6 meses, Pedro tentou dar-me um cheque com esta mesma quantia. Ele pensou que 10 milhões de euros era o preço da minha dignidade. Ele pensou que era o preço do meu silêncio. Ele estava enganado, disse João. Estava, concordei. Ele pensava que o dinheiro era uma arma. Estou a transformá-lo numa ferramenta. Aquele dinheiro era para me calar. Agora vai dar voz a 50 novos gênios todos os anos que poderiam ter sido silenciados pela pobreza. Peguei no meu blazer do cabide e vesti-o. Olhei para o meu reflexo na parede de vidro. Já não parecia a mulher cinzenta e cansada da mesa da defesa. Parecia vibrante, viva. João disse parando a porta. Sim? Lembras-te na sala de espera durante o intervalo do almoço do julgamento? Perguntaste-me por que eu deixei humilhar-me por tanto tempo. Porque não gritei. João acenou com a cabeça. Lembro-me. Disseste que o silêncio não é vazio. Aprendi outra coisa desde então, disse olhando para o movimentado escritório em plano aberto para além das minhas paredes de vidro. Vi pessoas a conversar, a colaborar, a rir. Vi um negócio que era saudável e honesto. Pedro era barulhento, continuei. Era o homem mais barulhento em qualquer sala. Ele pensava que o barulho era poder, mas ele era apenas estática. Ele era interferência. Abri a porta e o zumbido do escritório correu para nos encontrar. O som de telefones a tocar, teclados a fazerem barulho e o negócio a avançar. O verdadeiro poder, disse saindo para a luz, é silencioso, é paciente. Espera que a estática se dissipe para que a verdade possa ser ouvida. E agora, finalmente, acho que podemos ouvir tudo. João sorriu, um sorriso genuíno e largo. Depois da senhora CEO. Ana Pereira, outrora a esposa invisível, agora a arquiteta do seu próprio destino, saiu para o corredor, não olhou para trás, para o escritório vazio. Não olhou para o fantasma de Pedro Pereira. Caminhou em direção à sala de reuniões, a cabeça erguida, pronta para construir um futuro que lhe pertencia. E aqui estamos nós. O que penso de tudo isto agora, passado este tempo? Bem, não há um e viveram felizes para sempre, com contornos perfeitos. A vida raramente oferece isso. Às vezes, ao deitar, ainda me questiono se a forma como tudo aconteceu foi a única maneira. Se valeu a pena a espera, o sacrifício de me tornar uma esposa invisível para o desmascarar. Mas depois, olho para os nomes na bolsa de estudos David Pereira, para os sorrisos dos nossos funcionários, e sei que no fim foi a escolha certa. Não foi fácil, não foi sem custos emocionais, mas foi a minha verdade. É uma história de justiça, sim, mas também uma de perda, de paciência extrema e de encontrar a própria força nos lugares mais inesperados. A perfeição não existe, mas a dignidade e a verdade. Ah, essas, sim, podem ser construídas, tijolo a tijolo, até as fundações mais podres virem abaixo. E isso, de alguma forma, é mais do que suficiente.